Santo Antônio, rogai por nós. Olá, irmão e irmã, paz esteja contigo. Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, de Junquerópolis, do mundo inteiro, rogai por nós. Estamos fazendo a nossa caminhada com esse Santo do mundo inteiro, um dos títulos que Santo Antônio recebeu. Essa biografia breve, simples. Nós caminhamos no primeiro dia falando um pouquinho da sua família religiosa, piedosa, da nobreza, que tinha sonhos grandes para o seu filho no espírito do mundo, de educação cruzada, de ser um nobre, até na carreira eclesiástica, mas sempre no sentido de nobreza, de poder, de status. E aquele jovem Fernando, na sua formação ali na catedral, com os religiosos, formando a sua catequese, buscando silêncio, sendo especial desde o começo. Quando chegou ali por volta dos 15 anos, ele decide ingressar para a vida religiosa. Entra nos cônegos regulares de Santo Agostinho, ali na periferia de Lisboa, e lá ele busca uma vida mais contemplação com Deus. Mas o mundo batia às suas portas, os amigos e os familiares o visitavam. Então por isso que por volta de 2 anos depois ele resolve avançar um pouco mais e pede para ir para Coimbra, que ficava a quase 200 quilômetros de Lisboa, aproximadamente. E lá, sim, um dos maiores centros acadêmicos do mundo naquele momento. A formação dele especial, ele caminhou, se encontrou, se aprofundou nas escrituras, no latim, que ele teve essa formação desde o começo da sua alfabetização. Só que faltava algo mais. Era uma vida cômoda para ele. Ele descobriu que precisava sempre de algo mais. Era uma alma inquieta, de sempre oferecer o máximo para Deus, para o nosso Senhor. Com tudo isso, tinha uma crise dentro do convento agostiniano. O seu prior é ligado muito ao rei, excomungado por Roma, e ligado ao rei, naquela confusão, os costumes, a regra, a castidade, se perderam, a pobreza. E nesse momento de crise, Fernando, já padre Fernando, já terminou padre lá, provavelmente ali nos agostinianos. Nós terminamos o capítulo anterior e entramos hoje. Esse momento de crise que ele estava com os agostinianos. Ele, com todo o seu conhecimento, seu cabedal era um dos melhores, além de ser dos mais estudiosos, tinha uma facilidade muito grande para aprender as coisas. E com tudo isso, ele era porteiro hospedeiro. Bendita humildade que o levou ali na portaria, de meados para o final de 1219, ali no mosteiro de Coimbra, acolher cinco franciscanos pequeninos, pobres, descalços, que estavam indo em missão para Marrocos, na África. Eram Frei Berardo, Otto e Pedro, sacerdotes, e Acúrcio e Adilto, irmãos religiosos. Estava passando por Coimbra, vindo da Itália, ficando ali no mosteiro lá no alto, numa casinha simples, de Santo Antão dos Olivos, e vinha ali pedir a comida, pedir ajuda para eles se prepararem para a missão lá na África. Aqueles 5 pobrezinhos de Assis, de São Francisco, ainda levavam na sua alma aquelas palavras de Assis: vão e anunciem aos homens a paz e a penitência para o perdão dos pecados, sejam pacientes, certos de que o Senhor está com vocês. Responda com humildade, abençoa quem perseguir. Então ressoava no ouvido, no coração, na alma deles, e as palavras que eles diziam sempre de confiança, uma alegria especial. E o padre Fernando notou naqueles pobrezinhos algo diferente, simplicidade, pobreza, humildade que ele não estava tendo ali naquela casa. Aqueles vinham pedir esmola em forma de comida, hábitos singelos, pés no chão, simplicidade, alegria e pobreza. Isso encantou o padre Fernando, impressionou demais. Convidou-os para entrar, levou no refeitório, serviu a mesa e perguntava, pedia informações, como é que era a vida deles, quem que era esse tal Francisco de Assis, que já era conhecido,
vivia na Itália, mas era conhecido, chegado a sua fama a Portugal, fundador de um grupo de irmãos penitentes, pobrezinhos, peregrinos. Despertou a curiosidade do padre Fernando. Algumas vezes mais tarde, até o padre Fernando, depois Antônio, né, que nós vamos, eu mesmo, ele vai até lá, naquela casinha lá no alto de Santo Antônio dos Olivais, vai lá, faz a visita, conversa com eles, está encantado com aqueles 5 pobrezinhos de Assis, aqueles franciscanos, e algo mexeu muito. Para Fernando e para os monges de Coimbra era uma grande novidade, que até nesse momento só se conheciam religiosos que viviam em mosteiros. Agora estava lá, 5 pobrezinhos, com a aprovação do Papa, ainda não totalmente, que não tinha morada fixa, estava indo para as missões. Padre Fernando não conhecia ainda esse tipo de vida. Francisco de Assis fundaram os franciscanos havia apenas 10 anos, estava em formação. E ele se encantou com a pobreza, simplicidade daqueles pobrezinhos, e eu gostava de ouvir as suas histórias de São Francisco de Assis. Daquele encanto, naqueles momentos, um dia, os frades partiram rumo à África, Marrocos, queriam pregar o evangelho para os muçulmanos, para os pagãos. E o padre Fernando ouviu. Todos os 5, alegres, pés no chão, desapareceram na última curva da estrada que os levaria a Lisboa e dali para Marrocos. Mas a imagem viva daqueles fradezinhos passou dos olhos ao coração do monge Fernando. Aquela vida pobre, singela, alegre, repleta de simplicidade e fé, contrastava com a sua, que lhe parecia naquele momento tão medíocre, cômoda, longe dos problemas do povo cristão e não cristão. Algo de novo começou a brilhar. Primeiro no pensamento, depois no coração, e aquele monge Fernando passou a refletir. Os frades seguiram para Marrocos. Meses depois, mais precisamente em 20 de janeiro de 1220, voltaram já mortos, foram martirizados lá no Marrocos pelos muçulmanos, e aqueles corpos dos 5 foram velados lá no mosteiro de Coimbra, onde morava Padre Fernando, porque o prior, como eu já dizia, era muito ligado ao rei, e lá que foi incumbido. E tem todo um prodígio de que passando em frente os cavalos pararam, tem todo um sinal aí para que eles ficassem também lá em Coimbra, onde Fernando morava. O coração do padre Fernando estremeceu. Aqueles 5 que saíram alegres voltaram ali. E por que não iria ele também a Marrocos como missionário à procura da glória do martírio? Por que não ele? Como monge não era possível. Essa altura, outros franciscanos também tinham chegado naquela casinha onde estavam esses franciscanos e se alojaram lá, junto à capela de Santo Antônio dos Olivais. E aí Fernando foi lá, conversou com eles novamente e pediu ingresso na nova ordem para ser missionário da África. Pediu, eu quero entrar, mas eu quero entrar para ser missionário lá na África. Eu quero ir lá pregar o evangelho e, se for da vontade de Deus, morrer também pelo evangelho. Essa é uma palavra muito importante para nós. Santo Antônio, rogai por nós. Muito bem, após uma firme decisão e relutância natural da sua congregação, porque Fernando quis tornar franciscano, mas ele era um monge destacado, era um dos melhores estudiosos, então eles não queriam perder aquele homem de qualidade, apesar de que ele questionasse tudo que se vivia naquele momento, mas ele era um sinal lá dentro. Então ele teve que ser firme, e ele sentiu um sinal de Deus. Ele nem perguntou muito para os espirituais, porque eles não iam entender. O monge formado, padre, deixar uma congregação constituída para uma congregação que estava sendo fundada para uns pobrezinhos, que nem estava ainda bem estabelecida. Por isso que ele determinou, orou, sentiu no seu coração e foi. Conseguiu. E, inclusive, a
investidura como franciscano, foi lá mesmo no Mosteiro de Coimbra, lá mesmo, tirou as vestes de agostiniano, de monge, para se tornar franciscano. Foi feita uma cerimônia ali mesmo no Mosteiro de Coimbra, segundo alguns escritores. Então ficou uns 3 dias, mais ou menos, entre essa passagem, conversa com o prior. Os franciscanos queriam ele de braços abertos, é claro. E chegando nos franciscanos, tomou o nome de Antônio, agora sim, de Fernando para Antônio, em homenagem a Santo Antão, que era um eremita, monge do deserto. Sua chegada de Fernando, agora Antônio, foi uma grande alegria para os freios. Os pobrezinhos fizeram a grande festa. E já agora Frei Antônio, já estava querendo ir logo para ser mártir, para pregar o evangelho lá no Marrocos, na África. Ficou ainda alguns dias, meses, se preparando com o Frei Felipe de Castela, se preparando ali na língua árabe, algumas coisas, alguns breves preparatórios, e aí então partiu. Frei Antônio e Frei Felipe saíram contentes, foram fazer aquele grande sonho dele, que era ir evangelizar na África, entregar a sua vida. Muito bem, mas as coisas não são do jeito como nós imaginamos. Ele, chegando no Marrocos, ficou doente, um tipo de malária, uma hidropisia, que ele tombou, capotou, ficou de cama e só piorava, 1 mês, 2 meses, aquele tempo, e ele não conseguia entender. Ele desejou tanto essa missão e de repente, imagina um missionário de cama, e ele se reluta. Pois é, os caminhos do Senhor não são os caminhos traçados pelos homens. Assim aconteceu com o Frei Antônio. Há momentos na vida de cada um em que se é obrigado a reconhecer que não podemos ou não conseguimos fazer aquilo que projetamos como ideal de vida. Frei Antônio contraiu malária, que mais tarde haveria de se agravar com a hidropisia. O fato é que essa febre não mais o deixaria, ele ficaria com essa doença até o final da sua vida. Passou por uma crise muito grande. A duras penas, Antônio reconhece aí a vontade de Deus. O que está acontecendo, meu? Será que eu errei? Será que eu estou errado? Então, depois de orar muito, ele entendeu. Tá bom, Senhor, é da vossa vontade. Então ele aceita voltar para sua missão em Portugal, para a Europa. Voltando, o caminho pega uma grande tempestade, acontece o naufrágio, ele fica ali na costa da Sicília, uma família o acolhe, depois fica sabendo que tem uma comunidade de religiosos franciscanos ali perto, em Messina. Os irmãos o acolhem com muita alegria e lá ele vai fazer parte da nova comunidade. Ali ele vai recuperando a sua saúde, recuperando as suas forças, vai recobrando a sua paz. Até o próximo capítulo, onde ele vai se participar de um grande encontro, onde estava presente Francisco de Assis e toda a comunidade. Aí a sua vida tem um outro rumo. Santo Antônio, intercedei por nós. Interceda por nós. O Senhor que quis, foi agostiniano para franciscano, quis ser mártir, não conseguiu, o mártir era outro. O mártir vai ser seu sofrimento, suas doenças, a sua luta pelo reino. Que nós também tenhamos a coragem de abandonarmos no Senhor, deixarmos conduzir pelo Senhor, e que abandonando-nos pelo Senhor, Ele vai conduzir. Ele vai fazer o que é melhor para nós. Santo Antônio de Pada, de Lisboa, do mundo inteiro, rogai a Deus por nós. Até a próxima. Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por